Nesta sala existem duas pinturas de cavalete que são duas alegorias. A mais antiga no tempo, vamos começar por ela, é este retrato de Dona Maria I, que, como sabem, é um retrato extravagante. Porquê? Porque não aparece nenhuma coroa no retrato, à exceção da coroazinha que aparece no retratinho que ela tem na mão, não é? Que, por acaso, é o retratinho do marido dela, Dom Pedro III, o tio Dom Pedro III, que, estranhamente, não é? Estranhamente, é quem aparece coroado. Porque ela não aparece coroada, aliás, não aparece nenhuma coroa em cima da credência, como é habitual. A credência é aquela mesa. O rei está normalmente associado a uma mesa, uma credência, e em cima da mesa está a coroa real, nós vemos isso em N retratos. Pronto, e evidentemente que há aqui uma série de características curiosas, que eu não vou prestar atenção a isso, não vai haver tempo sequer. Eu vou ter um texto publicado brevemente sobre as alegorias pintadas, e depois sobre as 5 alegorias, e depois sobre as outras, que depois será acessível a todos. Mas não vou entrar em pormenores relativamente a vestuário, etc., porque são digamos, e adereços, porque são aspectos interessantes, mas são secundários relativamente àquilo que é o nosso objetivo 2. Portanto, como sabem, a partir de Dom João IV, os reis portugueses deixaram, a partir de 1646, do juramento da Imaculada, os reis portugueses deixaram de usar coroa, ou seja, a coroa passou a tornar-se um objeto ornamental, apenas. E, portanto, a coroa deixou de ser colocada na cabeça no ato de aclamação, por exemplo, porque a monarquia portuguesa era uma monarquia de direito divino, passando obrigatoriamente pela legitimação pelo povo, numa praça pública aberta, e uma das partes da cerimónia consistia exatamente na coroação do rei, colocação da coroa na cabeça do rei. Isso deixou de existir. A coroa estava presente, mas não se colocava na cabeça do rei. E não se colocava por uma razão muito simples, embora tivesse ouvido tentativas. Por exemplo, o Dom João V parece que pôs a coroa na cabeça a seguir ao ato de aclamação. Isso foi considerado um problema a seguir. Porquê? Porque o juramento da Imaculada continha no último parágrafo uma maldição a quem colocasse a coroa na cabeça. E essa maldição depois ecoa ao longo da Quarta Dinastia, em vários momentos. É muito interessante isso, é um assunto que não vem hoje ao caso, mas é muito interessante. Bem, seja como for, aqui não aparece nenhuma coroa, não é? Diríamos nós. Não, a coroa está na cabeça de Dom Pedro III, que foi um casamento de conveniência com a Dona Maria I, porque a Dona Maria I, aliás, como qualquer outra mulher que não fosse Dona Maria I, não poderia aceder ao trono de acordo com a lei vigente em Portugal. Ou seja, a herança do trono era sempre por via masculina, nunca por via feminina. Isto já de acordo com as lendárias cortes de Lamego, de Almacave, em Lamego, que teriam, digamos, determinado que seria assim, para todo o sempre. E, portanto, a única forma dela aceder ao trono, visto que era a única herdeira do trono possível, não havia mais nenhum viável, foi casar com o tio. Ou seja, foi como se o tio tivesse sucedido ao irmão, ao Dom José. Estão a ver? E, portanto, é por isso que ele aparece ali coroado e ela não aparece coroada, porque ela realmente era uma figura decorativa no processo da monarquia e da corte portuguesa. Tal como a Dona Maria II depois vai ser, de certa maneira, também, embora em momentos diferentes, já dentro de um período constitucional, mas vai ser da mesma maneira também, porque a mesma Constituição ainda tem lá presente a ideia de Almacave e tudo isso. Está lá, está tudo no sítio. Bem, seja como for, se nós olharmos bem para isto, verificamos que, na realidade, não existe coroa na forma de coroa, mas existe uma coroa na forma de relógio. O relógio, aquele relógio de mecanismo, de colocar em cima de uma mesa, é uma forma que, desde o século XVI, foi usada para designar a monarquia absoluta. Porquê? O que é que vocês veem do relógio de mecanismo? Veem a estrutura exterior, veem o mostrador, veem os ponteiros do relógio, mas não veem tudo o resto. Tudo o resto está escondido. Ou seja, só veem aquilo que está relacionado com a marcação das horas. Quem é que marca o ritmo e quem é que marca as horas? O rei. Todas as rodinhas de várias dimensões que constituem o mecanismo interior estão escondidas. Ou seja, os súbditos não estão cá a fazer coisa nenhuma. Não é? Estão todos a trabalhar para o rei, mas não estão à vista. São peças de uma engrenagem. Aliás, nós usamos essa expressão e é uma expressão que podemos usar efetivamente, porque essa expressão é usada por autores desde o século XVI. Os súbditos são peças de uma engrenagem de que só se vê
o marcador, o mostrador e os ponteiros, que são o rei, quem marca a hora e quem marca o ritmo e quem dita o tempo próprio. E, portanto, como vocês percebem, isto é uma forma muito subtil de nos mostrar que estamos perante uma monarca absoluta. Porque é isso que está aqui dito, não é? Aparentemente, a Dona Maria I até já não tinha capacidade para reinar de acordo com a lei portuguesa, mas, na realidade, é ela a monarca absoluta. Foi ela que foi aclamada enquanto monarca. E, portanto, a figura do tio dela, o Dom Pedro VI, que era bastante mais velho que ela, umas décadas mais velho que ela, acaba por ser ali, digamos, uma personagem que está colocado entre o relógio e ela. Não é? Portanto, é, digamos, o principal e mais próximo representante da monarquia absoluta. Ela é uma extensão disso. Reparem, isso é muito importante, as colocações. Tudo isto está colocado à direita dela. Também é outra coisa importante, outro aspecto importante. A direita e a esquerda, já falámos nisso nas aulas, não é? A direita e a esquerda, em termos de representação, tem muito que se lhe diga. Não é só nos atuais parlamentos que a direita e a esquerda está colocada daquela maneira, é também, desde a Antiguidade Clássica, que a direita e a esquerda estão sempre presentes no simbolismo, e o facto de estar à direita, evidentemente, faz todo o sentido aqui. Normalmente, vão reparar que normalmente os retratos régios portugueses têm sempre a credência e a coroa à direita do rei, e não à esquerda do rei. Porque, efetivamente, esse é o lado bom da coisa. O outro lado é o sinistro. Não é? E, portanto, não dá para confundir nada disto. Toda esta problemática da direita e da esquerda encontra-se expressa, reiteradamente expressa, na nossa sopa de letras, que é a Bíblia. A nossa sopa de letras várias vezes se refere a isto, sendo que, talvez, o momento mais, o clímax disto é aquela célebre e conhecida história da crucifixão, em que Jesus é crucificado entre dois ladrões, o bom à direita e o mau à esquerda. Estão a ver? Portanto, mas há outros exemplos no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Há outros exemplos, é recorrente. Este talvez seja o mais conhecido, não é? Pelo episódio que é o mais conhecido. Mas, portanto, é a direita e a esquerda, temos que ter isso presente em termos de significado também. Bem, o traje, o manto do real português é, de uma forma geral, pelo menos nas representações que nós conhecemos, tem duas cores, uma cor externa e uma cor interna. A cor interna não é uma cor propriamente dita, é uma figura heráldica chamada arminho, daí ter aquelas pendurezas pretas sobre o fundo branco, não é? E o arminho é um animal que aparece associado sempre, desde o tempo dos romanos, ao imperador e ao poder imperial. E, portanto, tal como a púrpura. Aliás, a púrpura exterior do manto, o manto exteriormente é púrpura. Às vezes aparece um pouco desbotado, parece mais vermelho que púrpura, mas é púrpura, efetivamente, inicialmente. E, portanto, a púrpura e o arminho são dois aspectos, são dois elementos que remetem imediatamente para o poder total, para o poder absoluto e para o poder imperial. Deste lado temos uma outra alegoria que é muito curiosa também, sob vários pontos de vista. Porventura, portanto, reparem que é a figura central, é fácil, não é? Nós podemos usar várias técnicas para decifrarmos imagens e para lermos imagens simbólicas, mas há algumas técnicas que nós podemos usar, são até comuns àquilo que nós chamamos de geometria implícita e composição e etc. Bem, e uma das fórmulas que podem ser usadas para determinar qual é o centro de gravidade do objeto, não é traçar bissetrizes à peça, não é? Bissetrizes a partir dos cantos da peça, e verificar o que é que acontece, onde é que essas linhas, as duas bissetrizes se unem, para verificarmos qual é, digamos, o centro nevrálgico do objeto e quem é que está no centro nevrálgico do objeto. Aqui não há dúvida quem é que está no centro nevrálgico do objeto. É evidente que é o Dom João VI, não é? O Dom João VI que, como percebem, imediatamente se percebe, está de regresso do Brasil, está de regresso do Brasil, e isso percebe-se porquê? Porque ele está a desembarcar no Tejo, vê-se que é o Tejo,
Se tivéssemos dúvidas que era o Tejo, imediatamente verificaríamos que o próprio rio está aqui representado. Isto é o rio Tejo, que tem consigo uma ninfa que segura o remo, não é? Os rios são representados assim, a partir, sobretudo, desde os romanos, dos latinos, mas digamos que a sua representação fica definitivamente consagrada a partir da publicação de uma obra que, por acaso, existe aqui na Biblioteca do Palácio, que é uma obra de um italiano, César Ripa, a Iconologia, publicada pela primeira vez com imagens em 1603. Esta figura do rio Tejo surge, vocês conhecem Lisboa, se conhecem Lisboa minimamente, já viram várias vezes, além do próprio, ao vivo, não é? Já viram várias vezes representações dele. Por exemplo, estão recordados daquelas duas laguetas que correm na Avenida Liberdade até praticamente aos Restauradores? Desde a Praça da Alegria até aos Restauradores? Bem, de um lado está o rio Tejo, do outro lado está o rio Douro. Como é que se distingue um do outro? É simples. Tal como se distingue um do outro também no Arco da Rua Augusta. No Arco da Rua Augusta está o rio Tejo e o rio Douro. Como é que se distingue um do outro? É simples. O remo do rio Douro tem um cacho de uvas. Bem, estão a ver? Portanto, é uma forma. Bem, mas portanto, estamos no Tejo. Aqui não há dúvida. Temos a Torre de Belém, não há dúvida. Desceu de um navio, vemos a popa do navio e vemos também a bandeira nacional, que é uma forma de representar a presença régia. Lembram-se o que acontece ainda hoje, não é? Quando o Presidente da República está no Palácio de Belém, a bandeira está arvorada. Quando não está, a bandeira não está arvorada. Quando o Presidente da Assembleia da República está na Assembleia, está a bandeira arvorada. Quando não está, não está arvorada. E por aí fora. Portanto, é uma forma ainda hoje usada para indicar que o dito cujo, o mais importante, está presente. O representante da nação está presente, não é? Bem, e portanto, aqui é o que acontece. Reparem que a bandeira ainda é só branca, porque só mais tarde, com as guerras entre liberais e absolutistas, é que a bandeira se torna bipartida de azul e branco. Os liberais adotam essa bandeira para se distinguir dos miguelistas e a bandeira acaba por ser vencedora, como é a bandeira dos vencedores, acaba por ser a bandeira adotada a partir de Dona Maria II. Mas até lá foi sempre bandeira de fundo prata, não é? É o campo de prata, como se o branco corresponde à prata. Bem, entretanto, o Dom João surge aqui ser recebido por um personagem que a história nos diz, este personagem aqui, a história nos diz que é o Beresford, que era o governante em nome do rei, enquanto ele esteve ausente no Brasil, e que lhe traz pela mão, reparem, lhe traz pela mão a Lusitânia. Ou, se quisermos, podemos dizer que não é a Lusitânia, podemos dizer que é a nação. Mas vai dar ao mesmo. A nação que traz consigo também um grupo de outras figuras femininas. Nós, reparem, não podemos, nas alegorias, sobretudo, e quando não sabemos o que é que estamos a ver, não convém dizer que são mulheres, porque eu suspeito que as senhoras presentes não se sentem alegorias. Não é? E, portanto, temos que dizer figura feminina. Porque figura feminina pode ser alegoria, pode ser mulher. Estão a ver? Bem, e portanto, são figuras femininas, porque são também elas figuras simbólicas, são musas, neste caso serão musas, e todas elas aparecem associadas, cada uma delas com uma coroa de flores que trazem na mão, não é? Aliás, só vemos duas, mas a outra lá atrás também tem uma, estão a ver? Cada uma delas tem uma coroa de flores que tem um objetivo, é coroar os que regressam e torná-los membros da família. Ou seja, a função e aquilo que a pátria ou que a nação está a dizer é: venham meninas, vamos coroá-los, não é? É isso que ela quer dizer com aquele gesto, com a mão estendida: venham meninas, vamos coroá-los. Reparem, nós vemos quatro personagens femininas além dela. Para além disso, outra coisa curiosa é que enquanto o Dom João VI esteve ausente, ele estava presente de maneira interposta, através de um busto. Reparem, o busto estava no sítio, não é? Reparem, no sítio oposto, à esquerda, ele chega à direita, ele entra pela direita, mais uma vez. Isto é sempre uma lógica muito engraçada, entra pela direita e tudo quanto é passado é à esquerda.
E também temos o Beresford ali representado, não é? Portanto, temos o rei e o seu gestor, ou o gestor em seu nome, presente, embora num plano diferente. Portanto, esta ideia de que o rei está ausente, mas na realidade está presente, nós vamos encontrá-lo noutra alegoria que vamos estudar mais adiante, é uma ideia que tem a ver com o seguinte, com a seguinte questão. O rei, de uma forma geral, mas o rei português, na monarquia portuguesa desde as origens, o rei português é detentor de um duplo corpo. Ele tem dois corpos. Um corpo pessoal, físico, mortal, e um corpo místico, imortal. Daí a célebre expressão, morreu o rei, com minúscula, viva o rei com maiúscula. Não é? Morreu o rei físico, viva o rei enquanto corpo místico da nação. E, portanto, estes dois corpos, reparem, é por isso que também se podiam fazer exéquias em todos os sítios possíveis e imaginários sem ter lá corpo. Porque o corpo que se estava a cultuar era o corpo místico dele, e, portanto, era aquele que era imortal, não precisava ter o corpo mortal junto. E só havia um, evidentemente, não é? Portanto, reparem, o duplo corpo do rei está aqui presente, ou seja, o rei físico regressa, mas o místico estava presente. Era esse que, de certa maneira, marcava o ritmo também, embora por interposta a figura do Beresford. Este quadro é um quadro muito famoso por vários motivos. O mais famoso dele, o mais famoso dos motivos, é um motivo, digamos, daqueles que não deviam existir. Este quadro esteve na Exposição Universal de Paris em 1855. Mas esteve em representação do pintor, não de Portugal. Porque os quadros que representaram Portugal foram escolhidos por uma comissão constituída para o efeito, que escolheu quadros de que ninguém se lembra mais. E o António Manuel da Fonseca, que era professor de pintura em Belas Artes e era considerado o maior retratista da época, não tendo sido escolhido, decidiu, ok, eu vou pelos meus próprios meios. Enrolou a telazinha, foi para Paris e de lá trouxe a medalha de ouro. Dá para perceber para que é que servem as comissões. Bem, e este caso não é caso único, é talvez um dos mais caricatos, sabem porquê? Porque este quadro foi desprezado durante muito tempo, até que o Dom Fernando de Saxe o adquiriu ao próprio pintor, que depois até o levou para outra exposição em Madrid, uns anos mais tarde, pediu emprestado ao rei e o levou para Madrid, e este quadro depois acabou nos aposentos privados do Dom Fernando de Saxe no Palácio das Necessidades. Dá para perceber que realmente era um quadro da eleição, não é? O Dom Fernando fazia gala em que ele estivesse presente nos seus aposentos privados. Bem, o que é que isto representa? Representa o salvamento de Anquises, que é aquele senhor de idade que vem ao colo de um herói da antiguidade, Enéas, que foge do incêndio de Troia. Troia está a ser conquistada pelos inimigos da cidade e eles estão em fuga. Claro, isto corresponde a uma passagem longa da Eneida, de Virgílio, e, portanto, o pintor inspirou-se. Evidentemente que, se nós formos comparar a Eneida com o que está ali representado, vamos encontrar liberdades. E isso deu origem, na época, a imensas discussões. Este quadro é, por sua vez, já uma cópia de outros quadros. Porque a primeira vez que esta imagem surge representada é numa gravura. E a gravura intitula-se La Chasse à la Chouette. A cotovia é o que aparece ali realmente a segredar ao ouvido da menina que está em cima do poleiro. Há uma menina meia desnuda, portanto uma figura feminina meia desnuda ali em cima do poleiro. Se repararmos com atenção, ela está a ver só o espelho, segura na mão esquerda um espelho, estão a ver? Mão esquerda segura um espelho, assim. E junto ao seu ouvido esquerdo está também a tal chouette. A tal cotovia. Reparem que à volta está uma série de passarinhos e passarões, inclusive com coroas reais, com coroas imperiais, com turbantes, inclusive com os chapelinhos dos arcebispos, não é? E etc, etc. Bem, e reparem que no poleiro estão pousados dois jesuítas, dois passarinhos com o chapéu de jesuíta. Mas do lado direito da imagem, em baixo, veem que há um personagem com a mão assim, esticada. Pois é, daqui não se vê o pormenor, mas ele tem uma guita atada ao tornozelo da menina. Não é? E reparem, ele está ali a usar a menina como engodo para a passarada toda. Aquilo é uma questão de uma
Não é? E reparem quem é o único que se safa daquilo. É aquilo que nós chamaríamos localmente o saloio. As paredes de Mafra têm uma vantagem relativamente a outras paredes, não é? São muito grandes. E, portanto, temos possibilidade de receber quadros desta dimensão. Este quadro teve, durante muito tempo, encostado a uma parede na ajuda. Esta tela é uma tela, comparada com as anteriores, de menor valia, não temos dúvida, não é? Em termos de pintura, é uma pintura um bocadinho a Lagardère, não é? Assim um bocadinho aí. Bem, e então, mas não deixa de ser interessante enquanto tema, não é? Vocês agora já estão a perceber o que é que estão a ver, certamente, não é? Estão a ver, há duas cenas aqui. Este quadro podia acontecer em dois quadros, um ao lado do outro, mas não acontece numa única tela. Mas podia acontecer em dois, teriam que estar sempre juntos, não é? E, portanto, o pintor optou por esta solução. Porquê? Porque este quadro destinava-se a uma parede de grande dimensão, porventura no Palácio da Ajuda. Depois não coube mais no Palácio da Ajuda, estava encostado a uma parede simplesmente e veio para aqui para não estar no chão. Mas trata-se efetivamente de duas cenas. Podemos dizer que há uma cena inicial. Este personagem vocês já sabem quem é. Quem é este personagem que está aqui? Com uma ânfora de onde sai água. É o Rui Tejo, não é? Portanto, reparem, o que é que nós vemos, qual é a leitura que nós podemos fazer daqui imediatamente? Vemos que os portugueses são estas figuras aqui, clamam pelo regresso do rei. Reparem, o rei está representado no medalhão, é um retrato, não é ele próprio. Enquanto nós o temos ali já regressado em corpo inteiro, aqui temos só um retrato dele. Lembra-se outra vez a mesma ideia do corpo duplo do rei, ou seja, ele podia ser representado N vezes, porque era o corpo místico de que estamos a falar, não é o rei fisicamente, embora se calhar a população também o quisesse fisicamente cá. Mas isso é outra história. O que lá está ali representado, reparem, é o corpo místico porquê? É fácil de perceber. Aquele medalhão é sustentado por anjos. Não é? Portanto, trata-se de um retrato especial, não é? Onde a figura sagrada do rei é apresentada à comunidade e aos portugueses, de uma forma geral, que clamam, reparem, todos eles com as mãos levantadas, a pedir o regresso do rei, não é? Bem, portanto, não há dúvida relativamente a isto. Há alguns pormenores interessantes, como, por exemplo, seja um cão aqui que tem um papel curioso, aquele menino com um bastão, reparem, tem um bastão também, não sei se conseguem ver, não é? Tem um bastão, é curioso isto, mas, bem, não vamos entrar em detalhes, mas eu depois, quando eu escrever sobre isto, porque isto é a longa história sobre este bastão, quando eu escrever sobre isto, terão a oportunidade de perceber porque é que aquilo ali está. Passando à segunda fase do quadro, que é uma continuação natural da primeira, não é? Ou seja, se o povo aqui se reuniu para clamar pelo regresso do rei, ali há 3 ou 4 personagens que vão clamar pelo regresso do rei junto de quem? Vocês já sabem. Quem é aquela personagem ali no trono? Não, a nação, a Lusitânia, não é? Que já viram do outro lado, não é? Bem, portanto, reparem, está vestida com o azul, mesmo azul do celeste que estava do outro lado. E ali ela tem a coroa na cabeça, não é? Aqui a Lusitânia pode ter a coroa na cabeça. E tem outra coisa muito curiosa na mão direita. O que é que ela tem na mão direita? Uma romã. Ora, a romã pode ter várias seções consoante o contexto. Os símbolos, todos eles, funcionam relativamente a um contexto. E não tem nada a ver, nada disto tem a ver com subjetividades. Ou seja, se a gente consegue obter o contexto certo, original, nós estamos perante uma questão objetiva. Não é a interpretação nossa. É aquilo que aquele objeto representava naquele contexto próprio, não é? Quando a gente muda de contexto, o significado pode mudar, inclusive. Portanto, não há símbolos universais. Essa ideia de que há símbolos universais, não há símbolos universais. Há símbolos que, em contexto, há signos que podem ser universais, isto é, há imagens que podem ser universais. A árvore é uma imagem universal, não é? Mas não é um símbolo no sentido universal. Porquê? Porque, consoante o contexto, pode significar diferentes coisas. Estão a ver a diferença? Um signo é uma imagem sem significado. Ou cujo significado se convencionou. O sinal de trânsito é um signo. Convencionou-se. Que aquele sinal de trânsito significa aquela coisa. Vão ver a diferença? Bem, portanto, aquilo que se vê é a romã, que é um dos símbolos da nação, se quisermos, ou da igreja. Dependendo, neste caso, evidentemente, da nação, não é da igreja. Porquê? Porque quando se golpeia a romã, o que acontece? Vocês já têm essa experiência. Quando a romã está no ponto, quando se golpeia a romã, sai de lá dentro um líquido vermelho. Não é? Nós diríamos o sangue.
E, quando abrimos a romã, o que é que vemos dentro da romã? Vemos aqueles gomezinhos todos juntinhos uns aos outros, como numa nação todos os membros da nação devem estar, ou como na igreja todos os fiéis devem estar. Estão a ver? Portanto, funciona nos dois sentidos rigorosamente. Aqui, evidentemente, o contexto é o nacional e não o eclesiástico. E, portanto, ali é a nação a mostrar a necessidade de união entre todos os seus membros para que a coisa funcione. Ou seja, a nação está a dizer, vocês, enquanto andarem às turras, não vão ter hipótese. Portanto, têm que se unir como uma romã, para tornarem-se como uma romã, para que realmente a coisa funcione. Quem é que vai lá implorar, junto da nação, este regresso do rei? Bem, é curioso aqui, porque aqui há uma série de personagens aparentemente extravagantes, como por exemplo este índio, não é? O que é que este índio faz aqui? É fácil de perceber, não é? O próprio índio vem junto da nação também implorar, bem, e portanto, e todos os outros personagens são personagens mitológicos e alegóricos que vêm, por exemplo, esta figura que aparece aqui de guerreiro portanto, o capacete, etc., e a outra figura que é feminina, são alegorias, à maneira do Ripa, que representam virtudes régias. Depois, quando falarmos das virtudes ripianas, eu vou falar sobre isso também. E, portanto, as virtudes dos reis, aliás, aqui no Palácio há várias representações de virtudes régias, por exemplo, na Sala do Trono tem várias representações de virtudes régias, não é? Etc. E, portanto, todas estas personagens estão aqui a compor esse cenário. Ou seja, as virtudes régias também são chamadas para que o rei possa ser chamado à razão e regresse. Não é? Repare, é da sua competência fazer tal coisa, então faz favor, faça. Estão a ver a ideia? Isto é uma história, conta-se uma história, está-se a contar a história da necessidade do regresso do rei. Há outro aspecto aqui curioso, que é o seguinte, há aqui esta figura feminina que aparece com o escudo nacional. O escudo nacional tem uma forma diferente do habitual, porquê? Porque é o escudo nacional de então, que é o Reino Unido de Portugal e Brasil. Se vocês repararem, a esfera armilar, que não aparecia antes a esfera armilar hoje aparece nas armas nacionais, mas a esfera armilar é o símbolo do Reino do Brasil. E, portanto, quando nas armas nacionais aparece a esfera armilar antes da República, estamos perante a representação do Reino Unido de Portugal e Brasil. O Brasil teve imensa sorte. Aliás, eu costumo dizer aos brasileiros, quando lá vou, e quando eles me fazem perguntas acerca disto, vocês tiveram imensa sorte. Se a família real não tivesse regressado a Portugal, vocês tinham ganho uma coisa e perdido outra. Isto é, tinham ganho a independência com a sede da corte aqui, mas tinham perdido outra coisa, que era a Guerra Civil. Ou seja, a Guerra Civil seria no Brasil, não seria cá. Portanto, o facto da família real regressar a Portugal fez com que a Guerra Civil se instalasse cá e não fosse lá, se não teria sido lá. Isto são opções. Os pintores, depois, a partir daqueles modelos, fazem opções, evidentemente. E essas opções, muitas vezes, criam problemas para quem identifica, porque não é evidente quem é o personagem em causa. Porque os personagens em causa são identificados pelos seus atributos. Não é? Os atributos servem... É como os santos. Os santos, todos eles, a gente consegue decidir quem são, a não ser na Basílica, onde há o nome, não é? Conseguimos dizer quem são exatamente pelos seus atributos. Se a gente não tiver atributos, não sabe quem é o Santo António, quem é o São José, quem é o outro qualquer santo. E, portanto, a mesma coisa acontece com as virtudes. As virtudes distinguem-se entre si pelo facto de serem masculinas ou femininas. As virtudes masculinas têm um suporte masculino, as virtudes femininas têm um suporte feminino, e depois pelos atributos respectivos.